tenho tudo o que preciso. É claro que o sistema vai dizer, não, você precisa de mais. O contentamento é você finalmente olhar para a sua vida, olhar para o seu emprego, olhar para a sua família, para essa pessoa maravilhosa que está junto com você e falar: Senhor, muito obrigado. Senhor, graças te dou pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu patrão. Então, nesse primeiro momento aqui, Jesus realiza os atos conforme a sua missão. E aí tem um segundo momento, né, em que ele vai então orar sozinho, e junto deste momento ele envia os discípulos. Vai, toca o barco, literalmente, e eles entram no barco e Jesus vai orar. Olha que interessante, olha que sensacional essa dimensão. Muito bem, então como é que eu alcanço essa profundidade, essa maturidade? Jesus já tinha ensinado isso no Sermão do Monte. É por meio de uma disciplina, e por isso que chama disciplina, porque é algo que exige um esforço de cada um de nós, que é algo que parece que não faz muita diferença, né? Que é a oração. Mas quando eu estou falando de oração aqui, irmãos, eu não estou falando aqui de você ficar falando. Até porque a dimensão da oração é outra. A dimensão da oração tem a ver com a consciência que você tem de você, e a consciência que você tem que ter do corpo de Cristo, e a consciência da identidade do Deus que você está orando. Por isso que a oração aqui nem é descrita. O que Jesus disse aqui? E quando os discípulos, olha só que interessante, quando os discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, aí você vai entender qual é a dimensão e a profundidade do que é a oração no cristianismo. Quando ele diz Pai Nosso, o que mais? O que mais? O que mais? Beleza, voltado para Deus. E depois? Assim na terra como no céu. Cada dia vai não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o que você tem nessa oração, que aí a oração que você tem descrita, diferente das epístolas, Jesus ensinou, porque nessa oração Jesus ensina a compatibilidade, primeiro, de ser e dizer. Jamais alguém que não se entende como filho, não conhece a sua identidade de filho, vai poder chamar Deus de Pai. Jamais você vai poder chamar Deus de Pai. Só chama de Pai quem é? Filho. Só entende do reino quem é? Súdito. Só entende de pão quem é? Peregrino. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: você precisa saber quem é você e quais são os seus limites. Você tem a consciência de você. Por isso que a oração é aquela oração em que você vai estar a sós com Deus, porque é o que o texto diz. Jesus estava só. Não é a oração do religioso, não é a oração para ser visto, não é a oração para ser aplaudido. Nossa, como ela ora bonito, eu queria orar assim como Daniel. Não, porque nessa oração possivelmente você nem vai ter muito o que falar. Você simplesmente vai abrir mão do seu tempo e você vai se inclinar diante do seu Deus e dedicar aquele momento para estar com o Senhor, ali, possivelmente de joelhos, porque é isso que o termo original diz quando se fala em orar, que é você se inclinar,
você se ajoelhar e você simplesmente abrir a sua vida, abrir o seu coração e dar para Deus o que você tem de mais precioso na sua vida, que é o seu tempo. Mas a agenda não deixa, né, irmão? A correria do dia a dia não deixa, o trabalho não deixa, mas tem uma coisa pior que não deixa: o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o TikTok. Só Deus sabe o que virá por aí. Portanto, o que Jesus faz aqui é ensinar cada um de nós que há um momento do seu dia que você deverá empenhar disciplina e estar. Por quê? Estar a sós com Deus, não para mudar Deus, porque oração não muda Deus. Porque se oração mudar Deus, o Deus que você adora é o Deus do texto. Se a oração estiver mudando Deus, se a oração estiver mudando Deus, o Deus que você está orando não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, do ponto de vista da divindade, ele é imutável.